Olá, meu nome é Roberto Monte, né? Estou aqui com o companheiro Aldemir Lemos e hoje, dando sequência ao nosso programa, Aldemir, a história do PT do Rio Grande do Norte, a gente descobriu um material raríssimo, né? No dia 29 de março de 1987, nós descobrimos imagens nos nossos arquivos de uma reunião do PT na casa dos padres de Morro Branco, né? Na casa de Padre Pio, né? Então, como Aldemir passou aqui por Natal, a gente mostrou as imagens aqui, Aldemir, para a gente contar, né, Aldemir? Como é que era o PT daquela época? Era diferente dos dias de hoje? Como é que é? Rapaz, quem for assistir esse programa vai ver a diferença, como é enorme. Naquele tempo, o PT se reunia, discutia coisas. Você vai ouvir discussão aí sobre bancários, sobre comerciários, sobre os trabalhadores, o que estava acontecendo no Brasil, as greves. Só para as pessoas se entenderem, era tipo uma granja, né? Tipo uma granja, né? Vai ver aí várias pessoas, alguns eu não lembro mais o nome, não. Muito poucos eu conheço. Eu não estava nessa reunião. Essa reunião era para tirar delegado para o encontro estadual. Eu devia estar no interior, preparando para tirar delegado também. Eu não estava nessa reunião. Estou vendo aqui o Hugo Manso de Costa, Roberto. E nessa época o PT já estava consolidado. Já, mas essas reuniões eram discussão, era pauleira. Você sabe, quem não viveu o início do PT não sabe como era. Era uma verdadeira escola de política, né? Tinha as correntes diferentes, aí eu estou vendo 3 ou 4 correntes aí. Todo mundo novo, o Fernando Cachimbinho. Fernando Cachimbinho bem novinho, o Hugo Manso bem novinho. Soraya, Vilma Aparecida. Não, filho de Vilma lá, né? Filho de Vilma, a mãe de Vilma está lá. A mãe de Vilma. A mãe de Seu Vilma. Lauro. Seu Lauro. Então, Moisés Domingos. Eu acho que muita gente viu, Aldemir, vai assistir esse material e vai voltar, porque tem, tipo assim, Mineiro bem novinho, Alex Galeno bem novinho. Alex Galeno Mineiro. Jacira Gondim. Jacira Gondim bem novinha, né? Ieda. Tem uma turma muito boa aí. Não, e vale salientar... Você aparece no vídeo. Você tinha que idade aí nesse vídeo? Eu tinha 32 anos. Tem esse menino, irmão que era do Venâncio. PSTU, irmão do Venâncio. Uhum. Venâncio, que era do PSTU, que é da direção do PSTU, e ele também, na época. Depois aí, né? Aí eles ainda estavam no PT. Nesse momento eles ainda estavam no PT e era de uma corrente também diferente. Quer dizer, a mulher de Fernandão, filha de Dona Juvita, essa aí que aparece o rosto dela, tudo dá para ver bem. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte: a gente está com imagens, né, de um encontro do PT do ano de 1987. Vamos nos localizar. O mês de março de 87, a gente já estava todo mundo se preparando, porque em 88 começava a Constituinte. Também era o encontro estadual, que era um mês depois dessa data. E com o detalhe que a gente tinha saído de uma eleição no qual Sebastião Carneiro, que está nessa fila, que é entrevistado, tinha sido candidato a governador do estado, né? Então, quer dizer, esse daí era mais ou menos o encontro que envolvia mais gente, que levava... Você vê, é cheio de menino aí, né? Tinha creche, devia ter tudo assim. Todinha, tem quem tomasse conta da Tereza. De repente, quem viveu esse período aí, que estava nessa reunião, vai conhecer quase todo mundo. Eu não estava, eu certamente estava no interior, preparando para tirar o delegado, porque o cacete era grande, né? A briga por delegado era feia. Então, quer dizer, nós encontramos nos arquivos da então TV Memória Popular, que hoje faz parte de nossa... A mãe de Vilma. Voltar um pouquinho aí e ver a mãe de Vilma. Pronto, então, o que a gente acabou pegando foi o seguinte: um arquivo de 41 minutos, nos quais... O bom de tudo, quem faz a apresentação aí, além de eu estar presente, é o nosso companheiro Mário Sérgio Lima Corrêa. E Mário está totalmente à vontade, porque Mário era afiliado, ele conhecia todas as mães, né? Então a gente vai ter um local na Casa dos Padres,
de Morro Branco, né, que era a casa do Padre Pio, que inclusive, Aldemir, cá entre nós, o PT nunca homenageou o nosso companheiro Padre Pio. Né? Padre Pio sempre deu apoio, não foi, cara? O PT, de certo tempo para cá, deixou de ser um partido que era solidário com os companheiros, com quem apoiava e tal. Essa é uma realidade que Então a gente está mostrando a oportunidade para saber como era, né? Como era, né? A solidariedade, a amizade, reconhecer. Ninguém pode deixar de falar em Padre Pio, que cedeu várias vezes a casa. Inclusive, sempre. Quando o Rubens saiu candidato a governador, o encontro foi na casa do Padre Pio. Sim, foi a gente que organizou. A campanha de 82, quem deu todo o espaço foi a Comissão de Justiça e Paz. Mas eu acho que a gente tem o seguinte. Por exemplo, a TV da época, quem filmava era tu e tua mulher. Uhum. Quantas gravações tu não deve ter por aí da greve da OTN? Tem, inclusive essa daqui eu não lembrava. Tanto quando a gente fez o primeiro lote de fitas, viu, Romulo? A gente viu, porra, olha só, Moisés, esse povo todinho. Então, eu acho que para, de alguma maneira, dar uma finalizada nessa nossa abertura, né? Estou vendo aí Lincoln, né, que devia estar aí. Mas... Porque às vezes tem a mesa da diretoria, vai ver que ele não pegou a mesa da diretoria. Não, mas pode ser que podia estar indo dos interiores também, tirando delegado. Então, veja só, isso aí é uma gravação de 29 de março. Mas não, o Lincoln tinha muito interesse no encontro municipal, porque era a questão de tirar delegado. Eu estou vendo aí 4 ou 5 tendências aí. Geraldão não está aí, Geraldão era da Convergência. Não, mas Geraldão, nessa época, ele está chegando no Rio Grande do Norte, ele tá ainda. Mas é 89, Geraldão. 87 é quando ele veio para o Rio Grande do Norte. Aí é 87. Pronto, então, em síntese, nós estamos no dia 29 de março de 1987. Esse cara que está com o Tião aí é conhecido demais. Tony. Estava lembrado do nome. Então, veja só. Então, nós estamos no dia 29 de março de 1987, é quase que uma cápsula do tempo, né? Nós estamos na Casa dos Padres, de Morro Branco, a Casa do Padre Pio. Nós encontramos essa gravação de um encontro do PT, né? Que no meio disso tudo tem mais algumas preciosidades, né? Tem uma entrevista com Moisés, né? E logo depois... 85 anos, acho. E outra coisa, Moisés vira o entrevistador, que ele vai para perguntar para seu Lauro. Fala aí para a gente, Aldemir, quem é o seu Lauro Almeida? Seu Lauro Almeida é o pai de Luciano Almeida, né? João Maria, da Graça. Luciano sai da prisão. Isso é a pessoa mais idosa do PT, né? Que seu Lauro já devia ter uns 70 anos, né? Seu Lauro já era velho, mais velho. Ex-combatente e tal. Ex-combatente. Lutou na Segunda Guerra. Quer dizer... Foi para a Itália, né? Não sei se foi, mas ele era ex-combatente. Porque pode ter servido aqui mesmo, né? Na zona da praia. Seu Lauro conta a história do carro, né? Que eu estava lá nesse dia. Ah, sim. Nós vamos para um encontro em Poço Branco e seu Lauro emprestou o carro. Eu acho que era legal o seguinte, de dar um tempo aqui. É dita aqui a história do carro e a gente volta a falar do acontecido. Vamos assistir. Não, a proposta concreta é a questão da filiação. Está em encaminhamento. Como eixo central, a filiação. O cara chega para comprar, o que é que você acha do PT? Entre pro PT. Tipo assim. Vai ter os presidenciais, vai ter o pessoal E lutas tem aí todas. Outra questão que eu falei no início da minha intervenção. Eu acho que está dado um momento de uma possibilidade da greve geral. Em função de que os trabalhadores já começaram a fazer experiência e se viu as possibilidades de fazer uma greve geral no Brasil. Levando em consideração que essa é uma greve geral, que inclusive checa a política econômica do governo, que vai de encontro, inclusive o Sarney. Todos que existia esse comando, que era formado inclusive pelo PT. O PT tinha representantes lá nesse comando. Eu propus para a CUT para que a gente começasse a reativar, a puxar essas entidades para organizar essa greve, essa possibilidade de fazer isso aí. É iminente, me parece, as lutas que estão se dando aqui no Brasil, é uma luta muito rica, então isso é uma forma que a gente coloca a questão da defensiva do trabalhador, a força que ele ainda não tinha, aquele ódio ao governo que ele não tinha de se colocar nas lutas unificárias. Hoje tem já a fazer isso. Quando a gente coloca
a questão que as categorias de trabalhador começam a dar um passo, de unificar. Então, esse giro que se dá das greves isoladas para uma unificação das lutas é um momento político que nós vamos viver das lutas dos trabalhadores. Aí que está a questão das direções que os companheiros colocam. Depois da greve geral, os companheiros foram se fechar no gabinete. Claro, companheiro. Hoje as direções sindicais são confusas. São direções que inclusive estão num processo de... As direções elas têm esse momento de confusão dentro do movimento. E o movimento precisa de uma direção muito mais firme, ou seja, contra as conciliações de coração muito grande. Ou seja, uma direção como a de movimento de entidade dessa deveria estar apoiando todas as lutas dentro das lutas, apoiando materialmente, apoiando com dinheiro, apoiando com som, apoiando com todo tipo de gente humana, tá entendendo? Para quebrar esse corporativismo da gente, para a gente fazer avançar as greves. Né? Uma vitória hoje da greve bancária não é uma vitória só para os bancários, não, companheiro. Mesmo que eles consigam os 100%. É uma vitória para a classe trabalhadora, como foi a dos mergulhadores, que incentivaram muito mais a greve dos bancários e prepararam a greve dos bancários para enfrentamento com polícia, com policial e tal. Então a gente tem que ter isso claro. E alguns companheiros que estava errada. O governo não enfraqueceu naquele momento, não. Outra questão que os companheiros falam, que a direita está se fortalecendo, é o golpe militar. Essa questão aí, desde pequeno, depois que derrubou a ditadura militar, que se fala o golpe. O PC é um dos que tem no seu programa essa discussão. Nós temos que fazer parte, qual é a tática do PC? Sempre foi. Nós temos que fazer parte da Aliança Democrática, porque aí a gente vai garantir a transição democrática. Porque se a gente romper, como vocês estão fazendo, colocando para a gente para CUT, o PT para CUT, vocês estão ameaçando o fortalecimento da direita e um golpe militar. Então sempre houve essa discussão. Sempre houve essa discussão no movimento operário. Se a gente estava acompanhando essas discussões dentro dos movimentos, a gente estava inserido, onde milita junto com gente do PC, sempre ele colocou esse discurso para a gente. Hoje, por exemplo, quando o jornal coloca aqui Convergência Socialista retrata isso, porque a discussão está surgindo, como já estava surgindo antes. É uma discussão que já vem há tempo discutindo. Outra questão que, em relação a esse golpe militar, eu acho muito difícil hoje no momento, como o companheiro Hugo coloca, é importante aí, tá, da gente ter um conhecimento a nível internacional da conjuntura internacional. O momento hoje que vive a burguesia, que vive a classe trabalhadora, e foi implementada no momento que ela achava correto, mas que já existia. Entendeu? Como vai existir hoje toda uma política se jogando para a recessão. Entendeu? Coisa que já existiu, já foi experiência. Por exemplo, o Sindicato dos Textos, que era considerado um sindicato bom, hoje só existem duas pessoas que trabalham lá dentro, que é o companheiro Janilson e Raminho. Só tem duas pessoas que estão lá, né? O pessoal da Famosa, e o restante da pelegada está aí, né? Que se uniram ao Sindicato dos Motoristas, que também foi um sindicato que enganou muito, né? A CUT. E outra coisa que a gente vê também que está dando maior apoio é a Pastoral Operária. A nível Pastoral Operária, a Pastoral Operária está sempre presente lá. Nós que somos do movimento de igreja, agora de sexta-feira eu vou viajar para Recife, quando a gente vai fazer um curso sobre tendências políticas. Um curso de 3 dias que a gente vai ter lá em Recife, sobre tendências políticas. Né? Outra coisa que eu quero dar assim como informação no dia 15 agora de abril, nós faremos a Marcha da Juventude, né? Essa marcha da fraternidade que nós fazemos, a gente todo ano faz, é um tipo de protesto assim, protestando toda essa sacanagem que o governo, todas essas medidas que o governo está tomando, que a gente faz todos os anos em cima da nossa sociedade. Logicamente, uma participação organizada através dos companheiros nas suas categorias e uma participação do conjunto do partido, os militantes que podem e que a direção incentive a ida dos companheiros do partido com notas e tudo mais. Inclusive, a filiação dos grevistas e piqueteiros. Certo? Então, essa é uma coisa. A participação nas lutas como centro do trabalho do PT em 87. Junto com isso, e complementando essa proposta, o PT lutar pela unificação dos setores em luta. Por exemplo, todos esses setores que estão agora em luta, que os companheiros já citaram, hoje nós vamos propor na Assembleia dos Bancários e que seja feito um ato unitário de todas essas categorias, terça ou quarta-feira. Tá certo? Então, por exemplo, que o PT se junte a esse negócio e começa a chamar a Durne, começa a chamar todos os setores em luta. Entendeu? O PT. Dia 29 de março de 87. É a Memória Popular registrando a organização partidária. E hoje está havendo aqui um encontro na Casa dos Padres com os militantes do PT. Nesse encontro será definido o rumo
que o Partido dos Trabalhadores percorrerá durante o ano de 87, a tática eleitoral para 88 e também o encontro onde deverão ser escolhidos os delegados para o encontro estadual. Nesse encontro, os participantes estão divididos em vários grupos. Os participantes estão divididos em 6 grupos, desde a estruturação do trabalho até a tática eleitoral para 88. Durante a tarde terá uma palestra sobre Constituinte e finalizando com um debate e a eleição dos delegados para o encontro estadual de 11 de... E nós estamos no encontro do PT e vamos agora conversar com o companheiro, presidente do Diretório Municipal do PT, o companheiro Tião Carneiro. Tião, qual o objetivo desse encontro? Bom, o objetivo desse encontro, em primeiro lugar, é travar uma discussão sobre os caminhos que o PT deverá seguir neste ano de 87 e com vistas também à eleição de 88. Então, hoje nós estamos aqui divididos em vários grupos, justamente travando essa discussão para que a gente possa sair com a orientação do partido a nível municipal para enfrentar essa conjuntura que deste ano e com vista a essa participação nas eleições municipais de 88. Ô Tião, aos olhos dos outros encontros, como é que você está vendo esse encontro aqui? Olha, esse encontro nós tivemos várias dificuldades de ordem de comunicação e nós não pudemos contar com todos aqueles que militam no PT, mas mesmo assim eu acredito que deveremos conseguir aprofundar a discussão que vem se travando dentro do PT e poderemos traçar linhas gerais que definam este caminho. Quer dizer, em termos de participação, nós esperávamos um número maior, mas mesmo assim as pessoas que vieram a este encontro é um número significativo para o partido. Tião, e em relação às propostas do encontro estadual, como é que mais ou menos vai ser o encontro estadual? Bem, o encontro estadual se dará no próximo mês e nós pretendemos participar, inclusive na proporção de delegados que nos é atribuída. No caso, nós deveremos participar com 4 a 5 delegados e justamente essa participação será definida na etapa posterior dessa discussão em grupos, onde então a gente definirá essa nossa participação no encontro estadual. Por enquanto, a discussão se trava ainda a nível do município. Você poderia fazer para a gente uma análise pós-eleitoral, principalmente agora com esse momento de greve, esse pipocado de greve que está vendo agora no país? Bem, o resultado das eleições para o PT, ela deve ser vista em 2 ângulos. Em primeiro lugar, a participação do PT a nível nacional, que aumentou a sua bancada para 16 deputados federais e para em torno de 50 deputados estaduais. Isto é um reflexo muito bom, né, do crescimento do PT, mas que não responde, a nosso ver, ao desenvolvimento do PT no Rio Grande do Norte, né, que nós não tivemos oportunidade de eleger nenhum companheiro para a Assembleia Legislativa do Estado. Mas, analisando essa situação do momento, o que a gente nota é justamente no fracasso da política econômica do governo e que começa vários movimentos a serem deflagrados em toda a sociedade brasileira, tanto o que nós estamos vivendo no momento do setor dos bancários, dos professores universitários, enfim, de várias categorias que estão justamente reivindicando seus direitos e tentando, com isso, fazer uma modificação nessa estrutura econômica que hoje atravessa o país. E o PT, dentro disso, tem a sua participação, né, justamente lembrando que uma política econômica para o país passa justamente por uma reformulação de toda essa dívida externa que nós estamos pagando, embora nesse momento exista essa suspensão, mas ainda se aceita o pagamento dessa dívida, que é uma das questões principais que nós... fazer ao companheiro Tião Carneiro é o seguinte: nós gostaríamos de saber, de Tião, uma coisa que está dividida em 2 tempos. Primeiramente, houve 1982 e 1986. Gostaríamos de saber o número de militantes, tanto em 82 como em 86, e o número de votantes do PT. Depois dessa inter-relação, se fazer uma análise
de 82 para 86, o que vocês do PT aprenderam nessa caminhada toda? Bem, em primeiro lugar, é preciso destacar que o número de eleitores em 86 foi superior ao número de filiados do partido, o que não ocorreu em 82. Então, aí se registra um crescimento do partido, e também é interessante notar que nessas eleições de 86, nós conseguimos também uma votação que é muito importante em praticamente todos os municípios do estado. Isso para nós é muito importante, como aconteceu também aqui em Natal, que a gente teve votação em praticamente todas as urnas da cidade. Isso demonstra que o PT começa a ter o seu crescimento alastrado por todo o estado. Quer dizer, nós não temos ainda, são condições econômicas e políticas, devido à questão do número de pessoas que possa englobar essa proposta, para difundir a proposta, o programa do partido. Então, existe um crescimento. Agora, esse crescimento não foi maior ainda por essas dificuldades que nós enfrentamos de ordem econômica, que nós enfrentamos esse poderio econômico no Estado, das duas campanhas que se estabeleceram das duas grandes oligarquias, e que se tornam intransponíveis na medida em que não houver um esforço conjunto entre as forças progressistas desse Estado para que a gente tome consciência de que, com essa união dessas forças progressistas, nós poderemos superar e, inclusive, demarcar o campo, situando uma terceira força política no Estado. Então, eu espero que, a partir desses ensinamentos que nós tivemos nessas campanhas eleitorais que nós vivemos, no caso de 82 e 86, já que em 85, na Prefeitura de Natal, nós não pudemos concorrer devido às questões da Justiça Eleitoral, que nos impediu de concorrer, nós possamos, em 88, ter um crescimento significativo na medida em que, em vários municípios, a nossa votação de alguns candidatos a deputado estadual foi considerada muito boa, tendo em vista vários outros candidatos, outros partidos. Então nós poderemos, no caso de 88, crescer no sentido de elegermos vários vereadores e também até prefeitos de algumas cidades. Ó, com Diretas Já, Cruzado 1 e 2, o PT não entrou nessa, né? Está começando a colher os frutos, Dion? Bom, o Cruzado 2 veio justamente para desestabilizar a vida econômica do país. Eu acredito que com essa nova fase da economia do país, o PT tem condições de crescer bastante, já que a população já não acredita mais nesses milagres que são propagados por essas forças que hoje se alinham com a Aliança Democrática, que já está se arrebentando no Congresso Nacional e também nos estados já mostra os seus sintomas de falecimento. Então, agora, o que nós acreditamos é que a população deverá se voltar para esses partidos progressistas. E o PT, dentro desse conjunto, poderá ter o seu crescimento na medida em que souber conduzir uma política correta que atenda aos anseios da população. Mas conta aí o negócio Você tem ali, você tem Vilma, a mãe de Vilma, das poucas imagens, talvez, que tenha, da mãe de... Aparece só a pontinha dela. E tem um menino, hoje, Gugu, o filho de Vilma, tem quantos anos? Já tá. Ora, ele devia ter 2 ou 3 anos aí. Os 37, 38 anos de idade. Por aí. E também tem um detalhe que na hora que Moisés está sendo entrevistado, né, ou ele entrevista seu Lauro, o filho de Moisés está ali no meio. Também está tudo na faixa de 30 e lá vai fumaça, né? É verdade. E para sintetizar, Aldemir, o que é que tu achou dessas filmagens? Não, eu acho importante, inclusive é importante que esse pessoal da direção do PT agora, essa turma que está aí, que não liga para os municípios, que não liga para os filiados, não tem o menor significado do filiado do PT. Eles estão pouco se lixando o que acontece com qualquer um. É importante que eles vejam como era diferente a relação aí. A discussão era por isso. Inclusive, poucos estão aí, né? Poucos estão aí. Não, tem um bocado que nesse período, acho que não. Nem fazia parte. Né? Nem fazia parte dessa direção nova, acredito que grande parte. Mas eu acho que é interessante colocar. Eu não estou vendo aí Júnior Souto, não vi Fátima Bezerra. Não estou vendo... Fátima não estava no PT ainda. 87 eu acho que ela não estava ainda. Eu acho que não estava não. Ela entra no PT depois que Júnior
Ela entra depois de junho, né? Deputado estadual. Que foi em 90. 90. Ela entra Não por tá, aí não nesse tá. período aí. Mas eu acho que é legal que isso mostra, porque, veja só, Ademir, a gente tem feito já muitos programas que a gente, de alguma maneira, está enfatizando pessoas, né? Esse, de alguma maneira, mostra os locais onde essas pessoas discutiam política de uma forma mais ampla, porque antigamente eram lugares fechados, né? Fechado. Aí já era mais aberto. Esse é o encontro municipal. E teve vários. Devia ser no final de semana. Em cada isso, né? município tinha uma reunião com os filiados para tirar delegados aí. Uhum. Nesse período aí, a gente estava mais ligado na questão sindical. O Vilma já era presidente do Sindicato dos Comerciários, que a eleição foi em 86. Uhum. Você deu cobertura completa. Tem filmado isso. Breve a gente coloca. Cobertura completa do período aí. Uhum. A gente tinha saído da questão da Seridó, que foi em 83, né? Uhum. E Vilma se elege presidente do Sindicato dos Comerciários em 86. Uhum. Não tem figuras importantíssimas, Fernandão, Cachimbinho, né? Não, e vai ser interessante que Aí também. porque a gente mesmo aqui, eu mesmo fazia muitos anos que não olhava essa filmagem assim, de uma forma tão assim, atenta, né? A gente fica olhando, Jacira, fulano, eu acho que muita gente depois, quando assistir a primeira vez, né, Aldemir, vai olhar para saber quem era. Todo mundo com 35 anos a menos, quase 40 anos a menos, né? É importantíssimo esse programa por duas coisas. Para mostrar a diferença política do que era o PT no início, nos seus inícios. A construção, né? A construção do PT. Os debates que eu vi, isso aí era o dia todo. Começava de manhã e terminava de tarde. Almoçava por lá mesmo. Tinha toda a turma para fazer a comida, né? Todo mundo. Não, geralmente já tinha a panela feita. Uhum. A turma que cozinhava. Uhum. Mas, ou contratava alguém para fazer uma feijoada, era assim. Uhum. E Moisés, a figura de Moisés aí, Moisés, cara de menino ainda, né? Aí, um boi, né? grande companheiro Moisés. Homenageamos hoje todos esses companheiros que não estão. Embora tem companheiros aí que a divergência na política interna do PT era grande, mas a amizade superava isso aí tudo, né? Superava isso. Companheiro, né? Companheiro. Mas então, pessoal, hoje, né? Eu queria que as pessoas assistissem. Que a gente faça uma propaganda boa disso aí, porque tem dois motivos. Eu já falei, vou repetir. Um é político e o outro é da construção do PT. A diferença do que o PT é hoje. Não, e fazer até com que os próprios, veja só, cada programa desse, a gente tem assim uma audiência de 100, 200 pessoas. Ou seja, os próprios militantes ainda não estão assistindo. Talvez seja legal, Ademir, fazer um apelo para que os filiados, né, de alguma maneira, estão tendo oportunidade em lugar nenhum, né? Roberto, eu tenho conversado com o Roberto. A gente, quando começou a fazer esse programa, foi uma discussão que nós tivemos, eu e o Roberto, muito grande aqui, e conseguimos fazer isso. Foi uma ideia velha que está servindo para mostrar hoje o que foi que aconteceu. Depois de ter feito quase 15 entrevistas anteriores. Né? A gente está mostrando os locais. Né? Mas uma coisa que é importante, Roberto, é que talvez o tempo, as pessoas hoje não estão querendo mais assistir coisa muito longa, não. Só assistem no domingo, né? Mas isso aqui não é TikTok, não. Isso aqui é história. Mas eu acho que isso aí era uma coisa que devia ter, assim, para o pessoal assistir. Isso aí é importantíssimo. E que se fosse 15, 20 minutos, porque é mais olhar, né? É mais o olhar, ver. Aí você vai ver poucas falas e nós dois aqui comentando. Mas como é que você conta uma história como essa em 15 minutos? Não conta. O PT tem 42 anos de Isso foram projetos de vida, né? Projeto de nação. Você quer ver sintetizado? Como é que você conta 40 anos de história em 15 minutos? Porque quem se interessa pela história não tem problema não. Mas essa turma de hoje... mas se não for, tá lascado. TikTok, né? Mas essa turma de hoje... Não seria mais nem saber Moisés falando, seria dancinhas. Imagina que coisa ridícula. Eu e você dançando aqui. Mas eu te pergunto, talvez, essa turma de hoje, por não querer assistir isso, não elegeu o Bolsonaro?
Talvez, não. Eu Pelo tenho menos a certeza. população brasileira, sim. Eu tenho certeza. Nós estamos vivendo um momento, está conversando com o Roberto. A direita está se organizando, gente. Eu quero fazer uma denúncia aqui, aproveitar e fazer os clubes de caçadores. Os clubes de caçadores não é nada mais do que a milícia de Bolsonaro. E estão mandando gente para a Ucrânia, né? E manda gente para treinar lá contra os russos, depois contra a gente. Vamos ver, olha, nessa época a gente se preocupava muito com isso, que a gente tinha saído da ditadura. E hoje nós estamos numa ditadura chamada, porque sempre vivemos numa ditadura democrática burguesa, de fantasia, né? E muita gente acredita que é democracia, e na verdade os golpes acontecem de várias maneiras, né? Então vamos estar preparados. Na Casa dos Padres de Morro Branco, nesse encontro municipal do PT, nós temos aqui ao nosso lado o companheiro Moisés Domingos, um dos organizadores aqui do encontro municipal do PT. Moisés, dá para dar alguma dica aí como é que processou todo esse encaminhamento do encontro regional? O encontro municipal deu bastante trabalho a gente, porque sempre é difícil pela pouca estrutura que o partido tem em Natal, as grandes dificuldades de se arregimentar o pessoal, de se fazer um encontro desse, inclusive a estrutura financeira, a estrutura de divulgação, mas nós conseguimos em pouco tempo realizar o mínimo de trabalho necessário para que pudéssemos aglutinar aqui cerca de 130 pessoas. É precário ainda, é um processo, é lento ainda, não foi o que nós queríamos, nós gostaríamos de trazer muito mais pessoas, mas com as dificuldades que a gente teve e os recursos, nós achamos satisfatório a participação hoje aqui. E me diz uma coisa, tem uma coisa que a gente sente é que está faltando, que é a presença de determinados companheiros. Como é? Depois de 82, parece que houve uma depuração, como é que é? A gente sente que algumas pessoas, até os mais aguerridos, pelo menos que a gente via assim, que não estão mais aqui. O que é que aconteceu? Eu acho muito boa essa sua observação, porque isso vem mostrar a renovação, o processo de renovação que está acontecendo dentro do partido. Realmente, muitos companheiros militantes antigos que permanecem no partido, mas não estão mais naquela militância ativa do passado, hoje nós temos realmente a felicidade de ter muito mais gente nova de bairro, do setor, trabalhadores braçais, trabalhadores não braçais, estudantes, professores, continua diversificada essa composição social do PT, mas o importante é que há uma renovação. Nós temos aqui, inclusive, mais observadores do que filiados. E isso é interessante para nós, porque são pessoas que estão entrando no partido, que estão se filiando ao partido agora e que estão presentes. E essa renovação está se dando. Os companheiros antigos permanecem no partido, agora dando uma contribuição mais leve. Por que isso? Eu acho que isso também ocorreu muito porque o processo inicial de formação do PT e a própria consolidação do PT no Estado, ela exige muito sacrifício de todos nós. Existe o sacrifício do trabalho, existe o sacrifício de família em certos setores, existe o sacrifício financeiro e a gente tem que estar sendo muito puxado pelas atividades do partido. Então, muitos companheiros realmente estão mais na retaguarda e outros novos estão aí com toda a garra querendo construir o partido, consolidar o partido no Estado. Me diz uma coisa, essa renovação, digamos, vai ajudar a tirar uma determinada camisa de força que praticamente o PT tem ou tinha em relação a determinados outros movimentos? Que outros movimentos? Não, em relação a quem mexe com o movimento popular. Porque a gente sentia assim, geralmente existia uma certa armadura em, digamos, em vez de fazer determinadas coisas juntas, partia logo assim de uma, digamos, de uma educação que ninguém fazia, né? É capitalista, é pequeno burguês, é isso, é aquilo, é verde, é amarelo, é azul, é branco. Então hoje a gente sente que o pessoal está mais aberto, né? Então, quer dizer, isso ocorreu, ou como os grupos internos estão mais abertos, houve uma nova rearticulação interna, como é que é? Olha, nós temos que considerar que o PT cresceu bastante desde a sua criação até hoje. E essa sua observação é correta. Nós tivemos um PT em determinado momento de sua criação, um PT muito fechado, um PT que rotulava com certa facilidade certos companheiros que não aceitavam determinadas orientações. Então nós tivemos tudo isso que para mim foi muito mais um processo de aprendizagem. Observe o comportamento do PT a nível nacional e você verá que o PT de 80 para o PT de hoje tem muita mudança. Por quê? Porque nós não sabíamos como fazer um partido, não sabíamos o que era um trabalho de base, tínhamos dificuldades, nunca tínhamos feito isso no Brasil. Um partido nascido de baixo, um partido com uma delimitação específica, político-ideológica precisa, que eu acho que o PT nesse momento é o único partido no Brasil
que tem uma conformação político-ideológica mais bem definida, que está caminhando para essa definição mais precisa a nível político-ideológico. E hoje nós superamos tudo isso. Nós vimos, eu mesmo participei, apesar de ter sido um cara sempre mais moderado, mas fiz também os meus erros, cometi meus erros, tive preconceitos com relação ao grupo, fiz combates equivocados dentro do partido, e hoje nós estamos vendo que o partido está muito mais aberto para essa questão. Hoje nós já sabemos mais ou menos como é que se constrói um partido, quais as dificuldades, o que é a realidade nacional, e como a gente caminha dentro dela, sem colocar tipos ideais nas nossas cabeças, coisas ideais nas nossas cabeças que não correspondem à realidade que a gente vive. É esse avanço que o partido está tendo. E essa renovação, por isso que eu digo, é importante, porque o partido se abre, o partido se amplia, o partido amadurece. E nós vamos continuar ainda a amadurecer. Nós temos ainda problemas e temos muitos outros, como todos os demais partidos têm. Então, quem tiver a visão de que o PT é uma coisa ideal, perfeita, ilusória, vá tirando isso da cabeça. O PT é um partido em construção, é um partido com todos os problemas que a sociedade brasileira tem. Seja PMDB, PDT, qualquer corrente, qualquer partido no Brasil, enfrenta essa grande diversificação, esses grandes problemas que são normais a uma sociedade grande e estratificada como é a brasileira. Então, nesse sentido, nós estamos avançando, amadurecendo e aprendendo a fazer um partido de base. Bem, isso aqui é a notícia do PT, número 1. Já existiu o número 0, né? Já. Isso aqui retrata mais ou menos essa nova realidade no jornalzinho, mostrando o que tem de novo, circo mágico das mudanças. Como é que é? Perfeitamente. Qual o papel desse jornal? Uma das grandes preocupações ao lançamento do jornal é unificar o discurso político ideológico do PT. Quer dizer, qualquer pessoa que quiser saber o que é que o PT a nível municipal está pensando, ele vai ter acesso facilmente através do jornal a essas ideias que estão circulando a nível do diretório municipal. Então, o que um militante manifesta fora do jornal é a opinião dele, é a visão dele, ou a visão de grupos. Mas a visão oficial é aquela que está saindo no jornal. Por outro lado, nós sabemos a grande importância que tem um jornal para qualquer partido, para qualquer movimento social. Então, nós temos uma imprensa que, apesar dos espaços que ela abre aqui e acolá, é ainda limitada, porque é uma imprensa comprometida com certos grupos bem definidos na sociedade. E o PT precisa desse jornal. O jornal é um retrato dessa nova postura que nós estamos assumindo, desse amadurecimento e dessa preocupação em sair do amadorismo, no sentido de fazer política como nós fazíamos antigamente, de uma certa forma bastante amadorística, saindo para um campo mais profissional. Então, hoje, nesse encontro, é importante ressaltar, por exemplo, só tem direito a voto quem é filiado e quem está em dia com as finanças do PT, porque sem dinheiro não se faz partido. Nós temos aqui toda uma orientação política já delimitada. Quantas pessoas vão votar hoje? Cerca de 70 pessoas, no máximo 70 pessoas. Então, nós estamos procurando profissionalizar mais a construção do partido, fazer uma coisa bem mais séria, bem mais sólida. Mas, Moisés, eu tenho um dado muito interessante, esse nível sociológico aqui em Natal, com essa nova rearticulação aí da classe dominante, com a eleição de Geraldo Mello, quer dizer que praticamente pulverizou a oposição, ou pelo menos um pensamento mais crítico aqui no Rio Grande do Norte. Pelo menos eu, de minha parte, vejo os pequenos partidos e setores da igreja. Como é que você vê essa questão que vai ser, aí você fala a questão da profissionalização e de você ficar mais enraizado. E com essa nova realidade política, a coisa fica mais complicada ainda. Como é que você vê a coisa? Eu não sei, para mim ela fica mais simplificada no seguinte sentido. A eleição do Geraldo Mello, a vitória do PMDB, se representa um avanço no sentido de mudar a forma de fazer política que vinha há 20 anos atrás. Ela, ao mesmo tempo, vai permitir, porque a conjuntura nacional é extremamente favorável, a consolidação de uma oposição mais radical, mais ligada aos interesses populares, aos interesses ideológica, né? Ideológica, porque a situação nacional permite que as contradições surjam com mais clareza. Então, o povo já está começando a distinguir com mais clareza quem são aqueles que estão enganando, quais são as propostas demagógicas. E nós temos um exemplo, inclusive, que a eleição do próprio Garibaldi para a prefeitura demonstrou que muitas das promessas e aquela postura que ele pregava, que era tão esperançada pelo povo, já começa a se desgastar.
Nós entendemos também que o governo Geraldo Mello, por representar o governo de uma fração da burguesia industrial do Rio Grande do Norte, quer dizer, ele representa interesses dominantes, essa área mais industrial, essa facção mais industrial dos setores dominantes do Estado, ele também vai e já está começando, acho que os primeiros dias dele demonstram um pouco isso, embora seja ainda precipitado fazer uma avaliação mais precisa, ele vai também começar a se confrontar com as aspirações populares, começar a frustrar as aspirações populares a nível mais geral, e isso abre um espaço muito grande para o PT. Então essa conjuntura é extremamente favorável, não é à toa que nós temos gente procurando a sede para se filiar, gente procurando entrar em contato com o PT, exatamente decepcionados pelas promessas, pelas visões que tinham antigamente e pelas posturas que nós tínhamos dentro da política local. Me diz uma coisa, Moisés, para 88, o PT vai continuar dividido na questão da prefeitura ou vai sair unido? Dividido a nível interno, você fala? Interno. Porque isso é sabido que tem uma corrente que queria lançar, outro não, né? Para 1900, na eleição de Garibaldi, e a questão da não filiação no prazo, no prazo legal, parece que fez segurar um processo de implosão que estava para pintar, né? Não. O processo realmente não foi esse. Nós tivemos e temos ainda posições divergentes, mas nós saímos a nível geral com uma proposta unificada, que é essa a posição do partido. Nós vamos enfrentar as posições divergentes, mas a posição que vai aparecer é aquela que for votada majoritariamente. Por exemplo, eu acho que uma prova concreta disso é que desde a eleição de governador, em 82, o PT assumiu uma postura inédita na sua história, que para mim, eu que fui um dos defensores também dessa proposta, acho uma posição bastante avançada. Nós, antes de lançarmos uma proposta, nós saímos para conversar com as correntes de oposição que existem no Estado. Tentamos conversar com o PCdoB, com o PCB, com o PDT, com várias outras facções, mostrando que o PT estava aberto para discutir a criação de uma frente popular a nível do Estado e que pudesse lançar um candidato a governador representativo. Em 85, nós fizemos a mesma coisa. Por quê? Por que essa posição? Porque mesmo as posições divergentes, na eleição democrática que houve, foram secundarizadas, perderam a eleição, mas se submeteram à proposta que foi tirada a nível oficial do partido, a nível geral do partido. Resultado, em 85 nós tentamos a mesma coisa com essas correntes, formar uma frente de oposição, tentar lançar um candidato a prefeito que representasse essa aspiração de construção de uma frente popular e liderada de acordo com os interesses dos trabalhadores. Não conseguimos isso, porque infelizmente não houve espaço político para isso. Essa questão, hoje, inclusive para a prefeitura de 88, para a tática eleitoral de 88, vai ter posições divergentes, sim, vai ter, e é normal que tenha, mas nós vamos sair com uma única posição. O que aconteceu no passado, apesar da presença de posições divergentes, não prejudicou o encaminhamento do partido, porque a direção pôde atuar a partir de uma proposta unificada, a proposta majoritária dentro do partido. Aproveitando o ensejo, né, e um trabalho que a gente está pensando fazer futuramente, a gente já vai pegar agora. A gente vai perguntar a Moisés Domingos, que está aí desde o início do processo de fundação do PT, para ele contar para a gente como é que foi o negócio, como é que nasceu, quem era, datas, tudinho, para a gente começar a ver se começa a ter alguma memória por aí, para onde alguém quiser daqui, quem sabe, há 10, 20 anos, querer esse tipo de coisa já existir, porque no meio do caminho muito nego tomba e muito nego morre, né? De estresse, de bala, de qualquer tipo de coisa, né? Bom, não dá para lembrar com precisão essas coisas, assim, no pega, né? Não dá para fazer isso de vez. Mas eu gostaria de ressaltar apenas rapidamente algumas questões. Quando o PT, inclusive, ele começa a ser pensado em Natal, no Estado, inclusive com a presença do Manuel da Conceição, eu, pelo menos, o primeiro contato que tive com o partido foi numa reunião no bairro das Quintas, na casa de uma pessoa, no quintal dessa casa, onde nós reunimos com Manuel da Conceição um certo grupo de pessoas, né, um bocado de gente interessada naquele Partido dos Trabalhadores, naquela ideia de Partido dos Trabalhadores que estava surgindo a nível nacional, e lá nós ouvimos, eu pelo menos ouvi pela primeira vez, a proposta de criação de um partido diferente, de um partido de trabalhadores, um partido que fosse nascido de baixo, por baixo, né, que nascesse das bases, com a participação de todos. E de lá, dessa reunião no bairro das Quintas, nós
tivemos uma grande reunião, isso tudo foi uma preparação para uma grande reunião na Ordem dos Advogados do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de ver presentes muitos companheiros que hoje que militam em diversas correntes diferentes, mas que estavam presentes naquele momento para discutir a proposta de criação de um partido de trabalhadores. De lá para cá, a partir daí foi tentado um trabalho mais amplo, aquele trabalho de adesões a nível da cidade e do estado, no sentido de fazer a preparação para a realização do encontro, onde se tiraria uma comissão provisória para dirigir o partido a nível local. Então, a partir daí, dessas articulações, dessas adesões, dessas pequenas reuniões realizadas em lugares diferentes em Natal, eu nessa época inclusive estava no movimento estudantil, na presidência do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal, e não participei mais ativamente do processo, participei de algumas reuniões, mas não fiquei no trabalho de recrutamento de adesões, porque naquele momento eu temia passar uma imagem de confundir a direção da entidade a qual eu presidia com a criação de um partido político. Por isso, o companheiro do DCE, do Diretório Central de Estudantes, que participou mais ativamente dessa articulação e que assumiu o PT em todos os encontros, em todas as reuniões, foi o companheiro Geraldo Guedes, que naquela época era o nosso diretor de imprensa. Então, ele realmente assumiu o partido e eu fiquei mais na retaguarda, continuando o meu trabalho no Diretório Central. A partir disso, foi criada uma comissão provisória. Eu, inclusive, meu nome constou dessa comissão provisória, mas eu não fiquei atuante. A partir da criação dessa comissão provisória, o partido passou a existir definitivamente no Estado, através do mínimo de organização que era necessário. Então o pessoal passou a cair em campo, viajar por todo o interior do Estado, no sentido de formar as 31 comissões provisórias que eram necessárias, que eram exigidas pela legislação autoritária, inclusive muito restritiva e muito limitativa para os partidos pequenos. Os companheiros intensificaram o trabalho de viagens, de contatos e de criação dessas comissões provisórias. A partir daí, nós podemos falar que o partido já existia no Estado, sem grandes dimensões, mas ele passava a existir de fato. E teve, inclusive, é bom ressaltar, que no campo, na área rural do interior do Estado, foi muito forte a adesão e foi muito importante a adesão dos trabalhadores rurais. Inclusive, ao contrário do que se poderia pensar, nós tivemos e continuamos a ter, em muitos municípios do Estado, trabalhadores rurais que constituíram as comissões provisórias, que levaram o trabalho do Partido dos Trabalhadores, pessoas de uma visão de mundo muito, muito rica, muito clara, muito precisa. Não era um trabalhador perdido, sem entender, não. Eram os trabalhadores que estavam discutindo as questões, que tinham, inclusive, uma visão muito amadurecida da realidade local. Agora eu pergunto. Eu queria saber, digamos, qual foi a data, o ano, pelo menos. 1979, quando começa a se articular, e ele passa a existir oficialmente, se não me falha a memória, a partir de 1980. Então, de 1980 para cá, nós podemos ter comissões provisórias, depois diretórios estaduais, diretórios municipais. Então, ele se legaliza a partir de 80. 79 é mais um período de articulação oficiosa, né? É verdade que a primeira reunião foi debaixo de uma mangueira? Sim, é essa que eu estava falando da reunião do bairro das Quintas. Se não me engano, eu não conheço outra reunião no estado. Essa debaixo de uma mangueira, nas árvores de um quintal de uma casa lá no bairro das Quintas, próximo à igreja Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Era na casa de algum simpatizante? Era um simpatizante, mas eu não sei de quem era a casa. Eu, inclusive, não conhecia. Eu morava ali perto, mas não sabia quem morava naquela casa. E essa reunião teve um bom número de participantes. Teve cerca de 40 pessoas. Lembra algumas pessoas aí para a gente registrar aí, depois sair atrás delas? Atrás para entrevistar. É atrás para entrevistar. Eu não sei. Antigamente pegava para aprender. Eu estou tentando. Tendo dificuldade de articular. O Sebastião. Estava nessa. Aldemir. Sim, Aldemir. Acho que Aldemir.
o Rubens, o Sebastião Carneiro disse que participou dessa reunião também. Eu não me lembro da presença dele lá, mas ele me disse que participou. Não dá para me lembrar assim precisamente dessas pessoas não, mas aí tem o Manuel da Conceição, tem o presidente do Centru, o nosso Ferreira, né, que realmente ele esteve lá e encaminhou. Da Pastoral Operária, qual o nome? Que saiu do Partidão agora. O Rivaldo também Fernandes, participou. Ele que segurava mais a base Ele que sindical, segurou. tal, na época, né? Inclusive, ele e o pessoal ligado, O PT foi pro Partidão, saiu do Partidão. já teve várias passagens. Mas no momento não dá para lembrar todas as pessoas não, mas pelo menos já tem essas pistas aí para você procurar. E, inclusive o Aldemir Lemos, o Monte, tem muita coisa e muitos registros daquela época também, registros miúdos, eu tenho alguns registros também, inclusive dessa reunião. Eu tenho a gravação do primeiro comício. Mas antes do primeiro comício nós tivemos muita coisa, né? Muita coisa. E principalmente a nível do interior do estado, que é preciso ver, Poço Branco, Riachuelo, tem o companheiro Zé Pedro, né? Ele foi muito ativo na formação do partido em Riachuelo. Poço Branco tem um bocado de gente que era inclusive pessoas que tinham passado pela igreja, que tinham participado do trabalho de igreja e que deram os primeiros passos na construção do partido. Está com o seu Lauro, que é um Lauro Almeida, um militante antigo do partido e que participou desde o início da construção e participou daquelas reuniões iniciais. Eu estava procurando lembrar com ele aqui que o meu primeiro contato, por exemplo, foi no bairro das Quintas, uma reunião que houve na casa de uma pessoa perto da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e nós tínhamos, pelo menos eu consigo me lembrar do Ferreira, do Manuel da Conceição, do Rivaldo, e ele, eu não sei se estava nessa reunião, e que ele falasse um pouco também, qual foi o primeiro contato que ele teve com o partido? Onde foi? O primeiro contato que eu tive foi justamente numa reunião que houve na casa dos padres lá na Lagoa Seca, certo? E Rivaldo era o coordenador na época. Rivaldo Fernandes. Rivaldo Fernandes era o coordenador na época do PT. Exatamente, era da pastoral. Eu participei dessas reuniões da pastoral. E aí passei a frequentar a reunião do PT, né? Na estruturação, justamente o coordenador era Rivaldo Fernandes. Aí no afastamento de Rivaldo Fernandes, eu assumi como na vaga dele, na reestruturação do PT, que o atual era Rivaldo Fernandes, mas deixou... A primeira reunião que o senhor foi, que ano foi isso? Não sabe mais ou menos a época? Eu não... O ano de articulação foi 79. Eu lembro que foi ali numa casa ali na Parada Metropolitana. Ali. Tinha parece que era Escola Rodares. Foi a primeira reunião que eu compareci, do PT, certo? Que até me indicaram para o futuro né, diretório. Né? Aí eu parti em campanha de reestruturação do PT, viajando para o interior, certo? Na época eu tinha um táxi, às vezes eu tirava da praça para fazer viagens, né? Muita dificuldade, porque o Rivaldo Fernandes deixou o PT desfacelado, certo? E nós cedia para as viagens de filiações, de reajeitar os diretórios municipais que tinham sido desfacelados, né? Reorganizar. Aí, e continuamos sempre, né? Porque... Viajou muito pelo interior? Viajei muito pelo interior. Município, Santo Mé, né? Santo Mé, Goianinha, Ceará-Mirim, Santo Mé, São Paulo Potengi, São Pedro e vários municípios, Campestre, de Boa Saúde, né? Seu Lauro, como era a aceitação da proposta do PT no interior do estado? Como era que o trabalhador estava vendo esse trabalho? O trabalhador aceitava, mas a subserviência do trabalhador carente, né? Na época da votação, eles eram
comprados, né, pelos partidos burgueses, né? E a gente esperava a perspectiva de nós termos uma votação numerosa, caía devido à subserviência do trabalhador. Aceitava, mas eram carentes, precisavam e sempre votando no partido da burguesia, né, do burguês, né, partido burguês. Mas a aceitação era grande, que justamente não havia dificuldade da gente filiar e realizar o serviço burocrata do partido, que justamente era a reestruturação do partido, né? Com o certo número exigido da Justiça Eleitoral, tinha que ter um número de diretórios para poder fazer a legalização do partido. E o senhor se lembra por as razões que afastaram o Rivaldo da coordenação do partido? Ainda se lembra disso? Ele afastaram o Rivaldo, porém ele passou para outra sigla, né, outro partido, né? Não sabe que foi isso, passou para outra sigla, né? E em seguida se candidatando, e como ele participou como deputado estadual na campanha, né? Pelo outro partido? Outro partido. Isso aí um debate que vai ocorrer nos dias daqui, tá certo? Só uma coisa que eu esqueci de colocar na questão da universidade do Web, mas base, não morreu no tempo que defender a discussão, ou então não faça com o PT. Então, a proposta que vai levar para o PT é abrir uma discussão sobre isso aí, mas na hora de qual proposta que você quer, então, hoje não adiantar a discussão. A questão da Constituinte, por exemplo, na época do CPT entrava ou não. Alguns do CPT do partido que estavam na Constituinte, outros não entravam. E na prática, as pessoas não desenvolviam o trabalho sem ter uma visão conjunta do partido. Então, esse ato de ligação tem que dar também nesse campo. As propostas do partido. Acho que tem que abrir o processo de discussão interna para se avançar nessas propostas, para se democratizar o máximo possível. Mas a gente vai essa parte por aí. A questão da imprensa que ele colocou é uma discussão também que existe ainda. Os circulares da Direção Nacional passaria nessa perspectiva. Tá, seria a organização da classe trabalhadora, seria a divulgação das propostas, a base interna do partido, abrir um processo de discussão, inclusive sobre o socialismo que a gente quer, abrir um processo de discussão sobre a democracia, instância de discussão de base, tem que ser interno. Eu acho que um dos papéis, além de organizar a população, de organizar as propostas, é debater internamente as propostas que a gente tem para o andamento do PT, tá certo? Esses cursos que a gente está pretendendo fazer seria também um local de discussão, não é o curso de formação, onde a gente vai passar todas as propostas. A gente passa as propostas e discute essas propostas. E quando você está discutindo, está se formando. Ninguém inscrito, teria mais alguma proposta? O pessoal que de processo sempre tem alguma história interessante, né? Sempre tem. O senhor poderia contar para a gente alguma história assim que o senhor lembra e jamais vai esquecer dentro desse processo, desde a fundação? Tem uma história muito interessante. Justamente foi em Poço Branco. Eu fui em viagem de filiação e cedi meu carro ao PT, certo? E lá, chegando, tomou conta um militante do PT, quer dizer, um filiado do PT, dizendo que era motorista, certo? Aí pegou meu carro de cima da barragem e acelerou, o carro voou e eu caí, o carro caiu na barragem, submergindo, eu fiquei dentro do carro, como se diz, submergido 50 centímetros acima do capuz do carro, certo? Do teto do carro. Eu saí por um milagre. Estava um fazendeiro lá com um trator, com um carro-pipa, né? E prontificou-se a me tirar com o trator, puxou o carro comigo, como se diz. Eu estava dentro, mas consegui sair porque o outro elemento abriu a porta, porque havia o compacto da água na porta do carro. Eu tentei abrir e não abri. Aí eu disse, seu Lauro está lá dentro. Aí o rapaz abriu e eu saí. Em que ano foi isso? Em 82. O prejuízo foi total. Pode ser o Lauro, fala. Como é que foi essa história que o seu Lauro contou aí do carro?
O seu Lauro contou a história que a gente foi para Poço Branco e foi uma turma muito grande. Quem é que estava nessa turma? Eu me lembro bem, eu estava, Ivanildo estava. Ivanildo Aguiar. Aguiar. Muita gente. E seu Lauro foi com E você disse que seu Lauro eu acho que foi, ele tomava conta do carro, né? seu Lauro tinha um ciúme do carro danado. Mas eu sei que isso precisou ir na rua, aí eu acho que foi até para comprar cachaça. A pessoa que estava dirigindo tomava muito. Gostavam muito de tomar. Eu nunca bebi, não, mas a turma gostava. E foi tomar um banho depois da reunião, tomar um banho no açude para voltar na barragem de Poço Branco para voltar para almoçar. Precisou um negócio, o celular foi invadido, aí o carro estava do lado da barragem, a barragem aqui, o lado aqui, o celular disse que foi de cima da barragem. Se tivesse sido de cima da barragem, tinha morrido era tudo. Foi do lado da barragem, o carro era uma descida para dentro d'água. Aí, Ivanildo, acho que foi Ivanildo, eu acho, é bom que ele confirme. É bom? Eu não me lembro mais, mas eu tenho a impressão que era Ivanildo. Ivanildo Aguiar. Ivanildo Aguiar, entra no carro. Não é dedurado não, viu, Ivanildo? Se não foi você... Não, a gente está fazendo um levantamento histórico, né? Levantamento histórico. Isso aí, na verdade, não é levantamento histórico, isso é a fofoca histórica. Fofoca histórica. Ivanildo engatou a primeira, pensando que tinha engatado o ré e desceu com a mulher com o celular dentro do carro. Cobriu até as portas, capuz e tudo, e o celular saiu de dentro. Mas tem muita história doida. Tu me contou aquela que estava você, Regis Cortez e Rubem Lemos. Conta essa para gente engatar e para partir para o próximo assunto. Essa na campanha de Rubens em 82, né? Tem 4 anos de diferença. Aí, 5 anos. Rubens ia para Touros, para uma reunião. Rubem Lemos, a gente ia para uma reunião em Touros. Na casa, no sindicato lá de Touros, com o Damião, meu companheiro Damião de Touros. Todo mundo só conhecia ele como Damião de Touros. E Regis foi com o Rubens e eu fui no carrinho com o som. Eu ia na Kombi com o som. Era plena campanha. Aí, Rubens, cansado, dá o carro para Regis. Aí Regis pega. Aí a estrada carroçava, aquelas estradinhas fechadas para todos. Quem na época viajou para todos sabe como era. Numa curva, muita areia, Regis entrou no mato, só quebrando tudo. Parou lá e quando parou, aí o disse, Regis, tu já dirigiu? Não é a primeira vez. Então, rapaz, eu te dei o carro e tu me acertado. Não, eu vi. Quer dizer, outro detalhe, esses encontros também o pessoal fazia como se fosse escola de aproveitar para aprender a dirigir. Né? Eu sei que o Rubens teve um susto danado e Regis. Mas tem duas entrevistas aí interessantes. Né? Eu acho que tem uma no qual nosso companheiro Mário Sérgio, que é do Centro de Direitos Humanos, e que estava lá com a gente filmando, ele faz uma entrevista com o Sebastião Carneiro. Tem você bem novinho aí também. Só um boy, né? Então, você que entrevista Moisés, né? Eu que entrevisto Moisés, mas quem entrevista Tião Carneiro Então, ali Tião ele tem acabado de sair da 87. A eleição foi 86. Tião tinha sido candidato a. Aí ele pergunta sobre o crescimento do PT e tal. Dizendo que estava com 16. O PT tinha 16 deputados federais, mais de 50 estadual, né? Saiu de 2, que era a menina da Rádio Globo, artista. Era como é o nome? Beth Mendes. Ele não usa black tie, acho que é. Beth Mendes. Beth Mendes e o outro era um grande companheiro também, que veio do PMDB. Era genuíno, não era? Não. Então, quer dizer, vamos agora, então, acho que mais alguma coisa, Aldemir, mostrar o seguinte, eu acho que para finalizar, né, a gente acabou de assistir, né? Para finalizar, esse programa, de alguma maneira, eu acho que ele reforça a continuidade que nós estamos fazendo de militantes das antigas, que pouca gente conhece, e mostrando no tempo e no espaço, né, o ano de 1987, no dia 29 de março, que seguramente devia ser um final de semana, né, que vai militante, que leva a mulher, a mãe, os filhos, né?
Essa é a construção. Era outra história. Era aquela ansiedade de criar algo novo, né? Que infelizmente não é novo, mas não é Mas tão, tem que não retomar, viu? Não é do Viu, jeito Aldemir? que se Vai ter esperava, que retomar porque a luta continua, né? Eu já estou com 80 anos, não sei, né? Mas vai, muito alguém vai tô muito continuar, né? satisfeito porque meus inimigos já morreram quase tudo, né? Tem um bocado que já morreu. Muito canalha morreu já. Muito canalha morreu, inclusive morreu uma essa semana que Não o vamos diabo carrega para se existir, que eu não acredito que existe, mas como o povo diz, leva. Mas então hoje foi um programa especial. Foi, porque eu vim com um amigo que vai fazer uma operação aqui e vim aqui na Passou sua de casa. bobeira, né? Passei de bobeira só para falar. E aí pegou logo o Romulo. Ele tinha, Romulo e Roberto tinham descoberto essa relíquia aí, né? Que deve ter outras. Deve ter outras aí, melhores. Vamos para frente.